Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos a esse nosso sexto encontro dentro desse módulo de competência criminal e dando continuidade ao nosso último encontro. Eu nem finalizei o slide em que eu estava, tem uma partezinha final aí, o item 16, que prevê um tópico que é mais observado e estudado de maneira profunda por mim no curso de Leis Penais Especiais. E por quê? Porque ele está umbilicalmente ligado, até porque expressamente previsto ao crime de terrorismo, a lei de terrorismo, lei essa estampada sob a rubrica 13.260 do ano de 2016. E por que, Pedro, você está tratando desse tema aqui? Porque no artigo 11 ele trata expressamente da previsão de competência da Justiça Federal, mas aqui a gente pode ter uma série de problemas. Eu vou esmiuçar essa lei lá no curso de Leis Penais Especiais, mas eu quero falar nesse módulo aqui desse artigo 11. Na tela, no próximo slide, vê o que é que a Lei 13.260 nos diz no artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Volta aqui para mim, vamos por partes. Por quê? Aqui eu não tenho pressa, eu quero que você compreenda. Se amanhã aparecer na sua prova, de acordo com a lei antiterrorismo ou lei de terrorismo, os crimes ali previstos devem ser julgados pela Justiça Federal, você vai responder essa assertiva como correta. E por quê? Porque a formatação, a construção da assertiva, ela faz um corte direto no de acordo com a lei. E de acordo com o artigo 11 da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, os crimes de terrorismo são da competência da Justiça Federal. Beleza? Bacana. Acrescendo a essa afirmação, deve-se registrar que todo e qualquer dispositivo de lei vigente ele tem presunção de quê? De constitucionalidade. Então, numa prova objetiva, de acordo com a Lei 13.260, o crime de terrorismo é da competência da Justiça Federal, correto. Agora, naturalmente, essa questão, ou esse questionamento, ele pode envolver o quê? Ele pode envolver uma fase dissertativa, ele pode envolver uma prova oral, e aí você precisa de um espectro mais amplo. E essa posição, pessoal, eu defendo no meu livro e grandes doutrinadores também defendem, apontando que esse artigo 11 ele é inconstitucional. Pedro, como assim inconstitucional? Eu vou explicar. E aqui não negligencie não, porque é muito importante que você compreenda. Perceba que, em última análise, o objetivo do legislador infraconstitucional foi impor ao Poder Judiciário Federal uma hipótese de sua competência. Só que, perceba, a opção do ordenamento jurídico pátrio foi especificar as hipóteses de competência da Justiça Federal expressamente no texto magno, na Carta Magna, na Constituição Federal. E a partir do momento que o legislador infraconstitucional cria uma hipótese mandatória da competência da Justiça Federal, ele estaria usurpando a ordem jurídica e aquele delineamento do texto constitucional. Só que nessa hipótese, o legislador ele foi muito sábio, muito malicioso na ideia. Por quê? Porque ele se blindou dizendo, eu não estou criando nenhuma hipótese, eu estou dizendo que esse crime, ele atende à hipótese do artigo 109, inciso 4º, estampada lá na Constituição. Mas perceba, ele está presumindo que o crime de terrorismo é do interesse da União, atinge interesse da União, interesse, bens ou serviços da União, autarquias ou empresas públicas. Há uma presunção definida
pelo constituinte, aliás, pelo legislador infraconstitucional. Perceba que, independentemente do caso concreto, ele já está no plano abstrato dizendo, olha, o crime de terrorismo é da competência da Justiça Federal, porque todo e qualquer crime de terrorismo, ele atenta a bens, serviços e interesses da União, autarquias ou empresa pública, o que não é fundamentalmente válido como conclusão. Então, na prática, o que é que ele fez? Ele estampou uma presunção absoluta de modo a driblar o caso, a exigência do texto constitucional. Por quê? Porque ele presumiu de forma absoluta, independentemente do caso concreto, haver interesse da União, autarquias e empresa pública. Bacana? Daí porque há aqui, claramente, na minha ótica, uma usurpação da disciplina constitucional. Você até pode afirmar, olha Pedro, mas em situações práticas, 60%, 70%, 80% dos casos envolverão competência da Justiça Federal. Beleza, o grande problema é você estabelecer isso de forma absoluta e fora do texto constitucional. Pedro, poderia firmar competência definitiva, absoluta da Justiça Federal para o crime de terrorismo? Sim, desde que o fizesse através de quê? De PEC, de projeto ou emenda constitucional. Alteraria o rol lá do artigo 109, incluindo um dispositivo, artigo 4º, por exemplo, inserindo aí para processar e julgar os crimes de terrorismo. Aí sim, mas não através de uma lei infraconstitucional. Quando quis, pessoal, quando o Constituinte desejou ampliar o espectro da competência da Justiça Federal, por exemplo, nos crimes de tratados internacionais, de convenções internacionais versando sobre direito, tratados internacionais, tratados e convenções internacionais que estabeleçam obrigação de repressão pela União perante a comunidade internacional, havendo transnacionalidade, o Constituinte ele expressamente trouxe isso na Carta Magna. Por que raios um legislador infraconstitucional poderia criar uma hipótese? Não faz muito sentido, daí porque grande parte da doutrina advoga a inconstitucionalidade desse artigo 11 ou, pelo menos, a necessidade de interpretá-lo conforme a Constituição Federal. Somente haverá competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de terrorismo quando evidenciada alguma das hipóteses do artigo 109 da Carta Magna, mas a regra deveria ser da Justiça Estadual. Só que amanhã, aparecendo na prova de vocês, dissertativo ou oral, você vai sustentar as duas posições, vai indicar as duas posições e em prova objetiva, se a pergunta envolver de acordo com a Lei 13.260, a resposta ainda hoje é a literalidade do artigo 11, ou seja, a competência da Justiça Federal. Bacana? Tranquilo? Avança comigo. Item 5.3.3. Crimes previstos em tratado ou convenção internacional, aí por mim mencionado, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Aqui, pessoal, a gente está naquela ideia dos crimes plurilocais, de distância máxima, ou seja, aqueles que envolvem o quê? A prática delitiva em um país e o resultado em outro, e envolvendo, portanto, internacionalidade ou transnacionalidade, múltiplas nações aí, seja no transcurso do cometimento, na fase de execução delitiva, ou no resultado praticado ou ao menos desejado. Bacana? Então, para a incidência da competência da Justiça Federal nessa opção aqui por nós ora analisadas, eu preciso de dois requisitos cumulativos. O primeiro qual é? É o crime estar previsto em tratado internacional. Perceba, o crime estar previsto em tratado internacional é extremamente importante, mas não suficiente. Já vou me antecipar aqui. Quer ver uma coisa?
O tráfico de drogas, ele é assumido pelo Brasil perante tratados e convenções internacionais para sua repressão? A resposta é sim. Então, esse primeiro aspecto, ele estaria atendido em relação ao tráfico de drogas. Se o simples fato de estar previsto como crime em tratados internacionais subscritos pelo Brasil já ensejasse a competência da Justiça Federal, eu diria que todo o crime de tráfico de drogas seria da competência da Justiça Federal. Ao passo que, na prática, o crime de tráfico de drogas, ao menos o crime de tráfico doméstico, aquele que ocorre dentro do território brasileiro, é da competência da Justiça Estadual. E por que não, Pedro? Porque para esse dispositivo eu preciso de um outro requisito cumulativo, que é justamente a internacionalidade territorial do resultado ou da conduta delituosa. Eu preciso de internacionalidade, ao menos potencial, ou transnacionalidade. Aí, utilizando o mesmo exemplo do tráfico de drogas, nós temos que a competência para o tráfico internacional é justamente da Justiça Federal e não da estadual, justamente por conta daquilo que estampa o artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Bacana? Falando especificamente sobre tráfico de drogas, se você não sabe, o Brasil assumiu esse compromisso internacional em vários tratados e convenções, sendo a principal delas a Convenção de Viena. Então, tráfico de droga, basta estar na Convenção de Viena? Não. Tráfico doméstico, competência estadual. Tráfico internacional, competência da Justiça Federal. Também, como reforço, é a previsão do artigo 70 da Lei 11.343 de 2006. Bacana? Tranquilo? Mas fica esperto, por quê? Porque será que se em um caso concreto tivermos uma droga produzida no exterior, isso é suficiente para evidenciar a competência da Justiça Federal? Não, tá, pessoal? E para se lembrar disso, uma dica aqui bem tranquila. O Brasil não produz, em regra, cocaína. Até pouco tempo atrás, hoje eu não sei exatamente, mas a íntegra da cocaína vendida no Brasil é proveniente de outros países, vem de fora. E se assim fosse, todo o crime de tráfico de cocaína existente no Brasil, como a sua procedência é internacional, seria da Justiça Federal. E não é isso que acontece. Então, presta atenção que na atuação do tráfico, no crime investigado, eu preciso que a conduta ou o resultado tenha internacionalidade. Se o objeto do traficado ele tiver proveniência internacional, mas essa internacionalidade não tiver nada a ver com o fato analisado, eu não tenho a competência da Justiça Federal. Então, uma coisa é, olha, eu cheguei e tal, não sei o que, e tem um droga, tem um fornecedor, que eu não sei, ele me entrega, eu compro a cocaína e vendo nas festas da playboyzada, beleza? Eu tô praticando o quê? Tráfico interno. Se eu for pego, tráfico da competência da Justiça Estadual. Mas a cocaína vem da Colômbia. Eu não tenho a menor ideia, pode vir do raio que o parta, eu não tenho nada com essa internacionalidade. O fato objetivamente analisado não tem na minha conduta ou no resultado almejado qualquer elemento de internacionalidade. Agora, se eu sou o traficante que vou comprar droga, que o meu fornecedor ele vem direto lá da Colômbia e essa, por elementos de prova, se evidencia que tem essa internacionalidade nos fatos investigados, aí temos tráfico internacional da competência da Justiça Federal. Bacana? Presta atenção que a mesma coisa se o traficante for estrangeiro, pelo amor de Deus, não vá achar como alguns acham não, ucraniano foi pego em São Paulo traficando, não, o cara é da Ucrânia, prende, processa lá na Justiça Federal, por quê? Sei lá, Ucrânia, né, Justiça Federal, pelo amor de Deus, tem nada a ver, foca no fato, tá, na internacionalidade, não da proveniência natural do cara, mas dos fatos analisados, é essa internacionalidade que a gente precisa atentar. Tem um caso muito interessante, eu
sempre trago, são vários os exemplos, mas eu sempre gosto de tratar do cloreto de etila. Muito importante, tá, pessoal? O cloreto de etila é popularmente conhecido como lança-perfume e o pessoal adora, não sei hoje em dia, mas adorava usar no carnaval. E o que acontece? Em festa e tal, dá uma borrifada, fica doidão, apita, um negócio, o coração dispara, a turma morre, fica doidona, ou quando não morre, fica feliz, sei lá, dá barato, né? E aí, o que acontece? Mas perceba, o cloreto de etila, ele consumido pelo menos nos carnavais de Recife, de Olinda, a proveniência dele, grande parte é da Argentina. Por quê? Porque o lança-perfume na Argentina não é ilícito, é um produto lícito, você compra em qualquer lugar. Tá? Só que no Brasil está lá na portaria 344 da Anvisa, considerado como substância apta a qualificar droga para fins legais. Beleza? Bacana? Aí vamos imaginar que um argentino adentre no território nacional com um monte de caixa de lança-perfume para vender durante o carnaval e pagar sua estadia aqui. Beleza? Beleza. O cloreto de etila é droga no Brasil? Sim, está lá no rol da portaria 344/2008 da Anvisa. Então é droga. A origem desse cloreto de etila, no meu exemplo, é da Argentina. Houve internacionalidade da conduta, o cara trouxe a droga da Argentina para o Brasil. Nesse cenário, 90% das pessoas afirmam que a competência é da Justiça Federal, mas está errado, tá? Está errado por uma informação que eu disse lá atrás. Para que haja competência da Justiça Federal, o tráfico, nesse meu exemplo, ele precisa ser internacional. E para ser tráfico internacional, a conduta precisa ser criminosa aqui no plano interno e também no plano internacional, no seu país de origem. Só que compra e venda de lança-perfume de cloreto de etila na Argentina não é uma conduta delitiva, mas é no Brasil. Certo, Pedro? Então o cara estava vendendo aqui, não vai responder por nada? Vai responder, mas nesse caso tráfico doméstico. Fica muito esperto. Por quê? Porque para ser tráfico internacional, a conduta precisa ser criminosa aqui e no outro país. Se não é no outro país, não há o elemento de internacionalidade criminoso. Bacana? Tranquilo? Avança comigo. Prática de pedofilia pela internet. Pessoal, esse é o tema que vai certamente aparecer na sua prova, porque ele foi, como pano de fundo, apreciado em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Crime de pedofilia está lá no artigo 241 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90. Presta atenção, por quê? Porque há uma falsa percepção, e já deixo muito claro, adjetivando, falsa e equivocada percepção de que a pedofilia praticada pela rede mundial de computadores, a internet, geraria competência da Justiça Federal. E por quê? Porque a prática pela internet geraria presunção de internacionalidade. É verdade que o Brasil subscreveu convenções internacionais se assumindo o compromisso de reprimir o crime de pedofilia. O primeiro requisito lá por nós mencionado está atendido, mas o simples fato de ser praticado através de internet não gera necessariamente a internacionalidade. Você precisa do julgamento em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal extrair duas situações diferentes. Vamos lá. Em 2015, o STF apreciou o recurso extraordinário de 628/624 de Minas Gerais e concluiu o seguinte, olha, quando o crime de pedofilia for praticado pela internet, com armazenamento, compartilhamento de fotos envolvendo criança e adolescente em posições sexualizadas, o que é que vai acontecer? A gente primeiro precisa perguntar o seguinte: como é que essa conduta foi praticada?
Porque é o seguinte, se eu disponibilizo em um site qualquer, ou um site de relacionamento, um Facebook, um Instagram, uma página na internet aí qualquer, com amplo acesso, com possibilidade de ser acessada em qualquer lugar do mundo, a internacionalidade restará presumida e, portanto, a competência será da Justiça Federal, ainda que não se comprove que alguém fora do país acessou esse site. Se houver a possibilidade de alguém internacionalmente ter acessado, já haverá a presunção de internacionalidade apta a gerar a competência da Justiça Federal. Certo, Pedro? Então, por que está errado dizer que o crime de pedofilia pela internet necessariamente será da competência da Justiça Federal? Porque é o seguinte, vamos imaginar que João envie em São Paulo um e-mail com fotos de cenas pedófilas para Antônio, que está em Brasília, por e-mail. Perceba, o acesso não está amplo e restrito para qualquer pessoa. Foi pela internet, mas foi por e-mail, ou por WhatsApp, ou por qualquer aplicativo de comunicação. Se eu tiver destinatário certo e específico, e esse destinatário estiver no Brasil, não há internacionalidade, nem presumida. Lógico, se o destinatário está em outro país, aí há internacionalidade. Mas se o contato, o compartilhamento, a troca tivesse dado entre uma ou mais pessoas de maneira exclusiva e limitada ao território nacional, aqui haverá pedofilia pela internet de competência da Justiça Estadual. Isso acontece? Não tanto, mas acontece. A regra, na prática, é competência da Justiça Federal, desde que essa prática envolvendo a internet se relacione com sites, aplicativos ou hospedeiros de amplo e restrito acesso. Bacana? Tranquilo? E internacionalidade, ainda que potencial, ou seja, não preciso mostrar na prática que um cara de outro país visitou aquele site, basta que um cara de outro país poderia visitar aquele site, e mais pedofilia, aí sim nós temos a competência da Justiça Federal. Esse foi o entendimento praticado do STF e corroborado também pelo STJ. Vê aí a exceção que eu falei para vocês, praticado por WhatsApp ou e-mail, conflito de competência 150.564, mais uma vez, lá de Minas Gerais. Na tela aí para a gente ler. Tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos chat estabelecidos na rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que não está acessível a qualquer pessoa. Diante de tal contexto, no caso concreto, não foi preenchido o requisito estabelecido pela Suprema Corte de que a postagem de conteúdo pedófilo pornográfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso. Está aí um julgado de abril de 2017. Vamos aí para a última conclusão. Competência territorial e localização do provedor. Porque vamos imaginar que eu tenha inserido, ou não gosto nem de cogitar isso, que alguém tenha inserido conteúdo pedófilo em um site, e só que diga assim, olha, o provedor ele é localizado em outro país ou em outra cidade. A localização do provedor tem influência na competência territorial? E a resposta do STJ foi negativa, na tela. A consumação do ilícito do previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas, sendo indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores, onde tais imagens encontram-se armazenadas ou a sua efetiva visualização pelos usuários. Beleza? Tá aí o conflito de competência 29.886 lá de São Paulo. Avança aqui comigo. Vamos trabalhar agora, pessoal, um novo dispositivo muito importante, assimilando o artigo 109, inciso 5º-A, com o parágrafo 5º da Constituição. Por quê? Porque presta atenção o que é que nos diz o parágrafo 5º.
E esse parágrafo, ele trata e trabalha com a ideia do IDC, o incidente de deslocamento de competência, na tela. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Volta aqui comigo. Presta muita atenção, por quê? Porque como o próprio nome do Instituto está dizendo, IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, nós não estamos apreciando uma causa, uma hipótese de competência da Justiça Federal, mas sim uma causa, uma hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal. É dizer, o crime analisado no caso específico, ele, na CNTP, Condição Normal de Temperatura e Pressão, seria da competência da Justiça Estadual. Só que é possível, desde que preenchido uma série de requisitos que a gente vai analisar aqui, a partir de um pedido que a competência saia da Justiça Estadual e, excepcionalmente, migre e passe a ser exercida pela jurisdição federal. Bacana? Mas antes de explicar esses requisitos, a gente precisa compreender a razão de ser desse incidente de deslocamento de competência. E tem tudo a ver com a responsabilização da União no plano internacional. Não entendi, Pedro. Asseverada essa ideia após o Brasil subscrever o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, submetendo-se, portanto, ao crivo e ao julgo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos imaginar que determinado Estado esteja com um certo comportamento negligente, desidioso, inerte e irresponsável, não atendendo a uma reparação ou a uma investigação acerca de uma violação relacionada aos direitos humanos. Nesse caso, imagine que o Brasil seja acionado perante essas cortes internacionais, por exemplo, a Corte Internacional de Direitos Humanos. E aí, o Brasil, em última análise, como já aconteceu algumas vezes, pode, em razão do comportamento desidioso da Justiça Estadual, do aparato do Judiciário Estadual e dos órgãos de persecução, ser responsabilizado, ser condenado no plano internacional. Aí você diz, beleza, mas quem vai ser condenado é o Estado? Não. O Estado, pessoal, ele não tem representação perante a Corte Interamericana, perante as cortes internacionais. O Brasil, como federação, é representado no ambiente internacional pela União. Então, uma condenação, uma responsabilização é arcada pela União. Quem sofre é a União, ainda que a, em tese, responsabilidade seja do Estado ou do município. Diante dessa situação, o que é que a União viu? Opa, pera lá. Se o comportamento desidioso, alheio, irresponsável, tolerante com flexibilização e violação de direitos humanos pode, em última análise, respingar diretamente numa sanção internacional na minha pessoa, União, eu preciso ter um gatilho, eu preciso ter um veículo, um instrumento que me permita avocar a competência para aí sim eu tentar evitar ou minorar os danos e evitar uma futura condenação no plano internacional. Nesse contexto é que a Emenda Constitucional 45 em 2004 vislumbrou o IDC, o incidente de deslocamento de competência, que a gente passa a analisar justamente agora. Bacana?
Então avança aí no próximo slide. Por que houve a necessidade desse dispositivo? Acabei de explicar. A União, nesse contexto, precisava de um mecanismo, justamente já que é a responsável no plano internacional, beleza? E aí criou a ideia do IDC. O IDC envolvendo a possibilidade de deslocar um crime da competência estadual excepcionalmente para a Justiça Federal e aí prosseguir. Agora, Pedro, quando a gente lê o parágrafo 5º, eu vi fundamentalmente que eram os crimes contra os direitos humanos. Então quer dizer que basta ser contra os direitos humanos que a competência será da Justiça Federal? Não, tá, pessoal? Primeiro, a competência é da Justiça Estadual. A competência federal é deslocada, é posterior, é uma hipótese de deslocamento de competência e não de fixação de competência. E além da grave violação de direitos humanos, somente isso não basta. O próprio Constituinte reformador, ele inseriu alguns regramentos, alguns requisitos, algumas hipóteses e exigências necessárias para esse deslocamento. E, principalmente, a própria jurisprudência veio a aperfeiçoar isso aqui. Esse dispositivo ele é objeto de críticas, mas ele prevalece como perfeitamente idôneo e constitucional. Quais são esses requisitos normativos e jurisprudenciais? Na tela de vocês. Primeiro, crime praticado com grave violação a direitos humanos. 2. Risco de descumprimento de obrigações assumidas em acordos internacionais em virtude da inércia do Estado membro e proceder à persecução penal. 3. Inércia das instituições estaduais, polícia, MP, judiciário, relacionado ao risco de descumprimento de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Pessoal, esse item 3, esse requisito terceiro, volta aqui, ele é um requisito que não tem expressa previsão no parágrafo 5º do artigo 109, mas ele é muito importante. Por quê? Ele é muito importante porque ele foi inserido na interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Então perceba, se a gente estiver diante de um crime envolvendo grave violação de direitos humanos e que possa ensejar um descumprimento de obrigação assumida pelo Brasil em acordos e convenções internacionais, isso apenas não é suficiente para o deslocamento de competência. Por quê? Porque esse risco de descumprimento ele precisa ser evidenciado em razão da inércia das instituições. O Ministério Público está fazendo corpo mole, a polícia não está investigando, o judiciário está passando e colocando panos quentes porque parece que não quer andar com a coisa. Porque se a razão for outra, nós não temos esse terceiro requisito. E isso é muito importante, por quê? Porque no primeiro IDC, no primeiro incidente de deslocamento de competência, esse requisito ele não estava, ao menos na ótica do STJ, preenchido. Então, que foi justamente o caso do assassinato da irmã Dorothy Stang. A Dorothy Stang era uma missionária norte-americana que fazia um trabalho muito interessante no norte do país, sobretudo lá no Pará, atuando aí e evitando questões ambientais, questões das populações, da população originária lá da floresta amazônica, combatendo e enfrentando os interesses, os grileiros e tudo mais. E aí o que é que aconteceu? De acordo com... E aí a coisa não andava, não se esclarecia muito a questão do assassinato. Mandaram matar, ela foi executada, claramente. E aí a questão não andava, e aí com o surgimento do IDC lá em 2004, o que é que aconteceu? O Procurador-Geral da República, à época, propôs no STJ o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Só que o STJ disse, olha, a gente pode até estar diante de um crime com grave violação de direitos humanos,
E há um risco potencial do Brasil descumprir obrigações assumidas no plano internacional, em tratados e convenções internacionais. Mas a gente não tem aqui, nesse caso, inércia na persecução. Não há que se falar em negligência do Judiciário, da Polícia Investigativa, do Ministério Público, razão pela qual houve o indeferimento do incidente de deslocamento de competência número 1. O primeiro incidente de deslocamento de competência que teve êxito e efetivamente alterou a competência foi o caso Manuel Matos. Esse aqui eu falo com um certo orgulho, porque ele passou pelo meu gabinete. Eu não posso dizer que eu atuei concretamente nele, porque quando eu cheguei aqui na Paraíba ele já estava em vias de ir lá para Recife. Mas o que é que acontece? Aqui o Manuel Matos, eu conheci Manuel Matos pessoalmente, ele era um militante de direitos humanos lá de Pernambuco, com a atuação principalmente em Itambé, que é aqui divisa com a Paraíba, que é uma região litorânea, mas em que se concentra muitas organizações criminosas e como é que é aquele pessoal pistoleiro, né? Que tem muito pistoleiro e grupos de execução, era essa a palavra, grupos de execução, de morticínio mesmo. E a atuação desses grupos de execução, ele era um dos principais denunciadores. E aí, um belo dia, um desses grupos de execução, aproveitando que havia tido um relaxamento na segurança do Manuel Matos, que era advogado, militante político, militante de direitos humanos, havia reduzido, e aí o que é que fizeram? Executaram ele. E aí, por envolver grupo de extermínio, grupo de execução e tudo mais, houve uma certa negligência aqui das instituições. E ao fim e ao cabo aconteceu o quê? Houve o deslocamento da competência. O procurador-geral solicitou perante o STJ e o STJ verificou no caso concreto, ao contrário do que havia entendido no caso do assassinato da irmã Dorothy Stang, da missionária Dorothy Stang, viu o preenchimento de todos os requisitos. Grave violação de direitos humanos, risco de descumprimento das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil e inércia das instituições da persecução penal. Moral da história, foi para a Justiça Federal, depois o júri foi deslocado lá para Recife, ia ser aqui em João Pessoa, foi deslocado lá para Recife. Bacana? Temos aí também o IDC3, não vou citar todos porque são vários os IDCs, mas eu vou só citar para mostrar e ilustrar aqui para vocês. Esse foi parcialmente deferido, aqui envolvia grupos de extermínio também atrelados à polícia militar ou setores militares do estado de Goiás. O IDC4 eu coloquei aí apenas para mostrar e falar sobre o procedimento. Pessoal, o procedimento tem um legitimado. Não sou eu, não é você, não é meu avô nem minha avó. É o PGR. Só e somente o Procurador-Geral da República tem legitimidade para pleitear o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Há uma série de PECs tramitando no Congresso, entre elas uma que autoriza e amplia essa legitimidade para também, por exemplo, o Defensor Público Geral Federal, o chefe institucional da DPU. Me parece uma medida interessante, sobretudo porque a atribuição da Defensoria também zelar pelos direitos humanos, e aqui teríamos uma instituição, o chefe institucional de uma instituição de âmbito federal que tem, dentre suas atribuições, proteger e zelar pelos direitos humanos, dando um fôlego a mais a essa ideia. Mas hoje, para sua prova, um só legitimado, quem é Procurador-Geral da República. E onde é que o Procurador-Geral da República vai propor esse IDC? Presta atenção, por quê? Porque isso despenca em prova. Você se lembra do PGR, mas associa que o PGR peticiona perante o quê? O Supremo Tribunal Federal. E seu examinador coloca tudo bonitinho dizendo que o IDC vai ser proposto pelo PGR no STF e estraga tudo, porque a legitimidade para analisar e apreciar o IDC é do STJ. Então, proposto nos casos por mim mencionado de grave violação de direitos humanos,
risco de descumprimento de obrigações internacionais assumida pelo Brasil e inércia das instituições da persecução penal, proposto pelo Procurador-Geral da República perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Até por isso, pessoal, esse IDC 04 ele foi extinto. Ele foi proposto lá no STJ, mas através de uma representação de um conselheiro, acho que de um ministro, de alguém do Tribunal de Contas da União. E por que ele foi extinto? Como bem anotou o ministro Rogério Schietti do STJ, falece de legitimidade dessa autoridade diversa da do PGR para pleitear o IDC. Bacana? E por fim, o caso do Tiago Farias, um membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco que foi executado, 22 tiros, uma coisa horrível. Ele era professor de cursinho também, muito conhecido lá em Itaíba, eu acho, ali no Triângulo da Pistolagem, um nome bem bonito do sertão de Pernambuco, e ali foi uma execução, o caso é meio estranho ainda, tal, envolvia disputa de terra, uns grupos lá, um caso bem estranho, e até já foi para julgamento, mas fique esperto aqui, nesse caso, eu separei ele porque o STJ disse que havia uma disputa. O Ministério Público do Estado de Pernambuco queria seguir uma linha de investigação e a Polícia Civil outra, eles não estavam se entendendo, havia desencontro na linha de investigação e isso gerou o quê? Um atraso, uma dificuldade no andamento das investigações. Se optou por federalizar o caso, liberando, autorizando, deferindo o pedido de deslocamento de competência, beleza? São mais de 20 pedidos de IDC, eu não vou analisar cada um deles, mas esses 5 aí já atendem aos nossos objetivos. Avança aqui comigo, vamos falar agora dos crimes contra a organização do trabalho, artigo 109, inciso 6º da Carta Magna, que diz o seguinte: os crimes contra a organização do trabalho. Presta muita atenção, vamos trabalhar primeiro essa primeira parte do inciso 6º, depois a gente volta para falar sobre os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Vamos focar aqui nos crimes contra a ordem, ou melhor, contra a organização do trabalho. Presta atenção, pessoal. Crime contra a organização do trabalho é um título delineado especificamente lá no Código Penal Brasileiro. Está lá no título 4, entre os artigos 197 e 207 do diploma mencionado. A dúvida que se põe é: será que todos os crimes estampados entre os artigos 197 e 207 do Código são da competência da Justiça Federal? E a resposta é negativa. Mas, Pedro, não é isso que o artigo 109 está dizendo? Ele passa essa impressão, mas não é essa a interpretação que você precisa ter. Guarda o raciocínio comigo que, em se tratando de crimes contra a organização do trabalho, a gente vai reproduzir a jurisprudência mais do que ultra consolidada nos tribunais superiores, rememorando o falecido Tribunal Federal dos Recursos, antes mesmo da Constituição de 88, antes mesmo da existência do STJ. A súmula do extinto TFR, súmula 115, dizia o seguinte na tela: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direito dos trabalhadores considerados coletivamente. Volta aqui, o que é que essa súmula 115 do extinto TFR, Tribunal Federal de Recursos, quer dizer? É que, para definir a competência dos crimes contra a organização do trabalho, eu preciso analisar o seguinte: olha, se um dos crimes entre o artigo 197 e o 207 for praticado por um trabalhador individual, contra um trabalhador individualmente falando, a competência vai ser da Justiça Estadual. Mas se a prática delitiva se voltar a atingir a uma coletividade, a um agrupamento, a um grupo de trabalhadores, aí a competência será da Justiça Federal, beleza? Então, crime contra a organização do trabalho. Lembra, até lá na primeira ou segunda aula, quando a gente falou da competência da Justiça Laboral, eu falei, crime contra a organização do trabalho, de quem é a competência? É da Justiça do Trabalho? Não, porque a Justiça do Trabalho não
não tem competência genérica criminal. Beleza? Beleza. É da Justiça Estadual se praticado contra um indivíduo falando, um trabalhador individual, aí sim competência da Justiça Estadual. Mas se for em detrimento de uma coletividade de trabalhadores, de um direito coletivo laboral, aí sim a competência era da Justiça Federal. Beleza? Compreendeu essa primeira parte? Guarda na cachola. Então perceba, crime contra a organização do trabalho, a competência da Justiça Estadual individual ou federal quando o dano for coletivo, as vítimas forem uma coletividade. Tranquilo. Aí eu te pergunto, lembra, eu disse do intervalo do artigo 197 a 207. Aí eu te questiono, mas e o crime de redução análoga à de escravo? Ele é ou não é um crime contra a organização do trabalho? Você vai observar que topograficamente o crime de redução análoga à condição de escravo ele é um crime contra a liberdade individual. Está lá estampado no artigo 149 que diz na tela: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da correspondente à violência. Então, isso é um crime contra a organização do trabalho ou contra a liberdade individual? Topograficamente, é contra a liberdade individual, mas ontologicamente e em sua essência é um crime, claro, contra a organização do trabalho. E aí é que está o pulo do gato. Se eu te passo essa informação, ou seja, doutor, doutora, crime de redução à condição análoga à de escravo é um crime contra a organização do trabalho. Aí você vai dizer, certo? Então, aplicando a regra que Pedro já me ensinou, se praticado contra um indivíduo, a competência da Justiça Estadual, se praticado contra a coletividade, da Justiça Federal. Seria isso se a gente aplicasse a regra. Foi isso durante um bom tempo, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Mas hoje não mais. Hoje ele é considerado, não obstante a sua localização topográfica, um crime contra a organização do trabalho, mas para fins de competência ele tem um tratamento específico. De acordo com os julgados mais recentes do STF e também do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar os crimes de redução análoga à condição de escravo será sempre da Justiça Federal. Eu trago aí alguns julgados trazendo justamente essa ideia. Na tela do Supremo Tribunal Federal, primeiro, conduta tipificada no artigo 149, crime contra a organização do trabalho, competência da Justiça Federal. Conhecimento 3, olha aí, é dever do Estado proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e trabalhista, bem como zelar pelo respeito da dignidade da pessoa humana. A conjugação harmoniosa dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair a competência da Justiça Federal, o processamento e julgamento do feito. No STJ, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no STF, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo, pois a conduta ilícita de suprimir dos trabalhadores direitos trabalhistas constitucionalmente conferidos viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como todo o sistema de organização do trabalho e as instituições e órgãos que o protegem. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal de 11ª Vara tal. Volta aqui comigo. Pessoal, presta atenção. Então, a gente entendeu qual é a regra para os crimes contra a organização do trabalho, mas nos crimes de condição análoga de escravo, o entendimento é que seja ele praticado contra um indivíduo ou contra a coletividade, ele vai ser sempre da Justiça Federal. Por quê? A violação dele é tão drástica que atenta não apenas contra aquele indivíduo, mas contra o valor lato sensu, dignidade da pessoa humana e
contra todo o sistema de organização e proteção do trabalho e do trabalhador. Daí porque o dano mesmo praticado contra uma pessoa presume-se da coletividade. Então, recapitulando para a gente finalizar: crime contra a organização do trabalho, contra uma pessoa, justiça estadual; contra a coletividade, justiça federal. Crime de redução à condição análoga de escravo não está dentro do capítulo dos crimes de organização do trabalho. Apesar dessa situação topográfica, que foi um erro do nosso legislador, ele é considerado um crime contra a organização do trabalho, só que o tratamento dele é especial. Não interessa se praticado contra um ou contra várias pessoas, o fato é que, uma vez materializado, o seu processamento e julgamento vai ser sempre na Justiça Federal. Bacana? Avança aqui comigo para tratar da segunda parte da justiça, ou do inciso 6º do artigo 109, na tela. Crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica. O artigo 109, inciso 6º, quase que não saía, diz: os crimes contra a organização do trabalho e, agora, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. A dúvida que se põe é: Pedro, será que toda vez que eu me deparar com um crime praticado contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômico-financeira, a gente vai ter a competência da Justiça Federal? Não. Além desse requisito, eu preciso ter expressa previsão na lei. É isso que exige o Constituinte. E por isso que estudar esse dispositivo é extremamente importante e delicado. A gente precisa ir a fundo e estudar as principais leis que tutelam criminalmente e protegem os bens jurídicos, sistema financeiro e ordem econômico-financeira. Vamos começar aqui justamente com a Lei 1521 de 1951, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. E quando a gente analisa, olha, a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, ela tutela a ordem econômico-financeira? Claro que sim. Então, eu vou concluir que a competência da Justiça Federal? Não, eu vou precisar fazer uma outra pergunta. Essa Lei 1521, ela prevê expressamente, por lei, na lei, que a competência da Justiça Federal? Não. E se assim é, eu vou para onde? A competência será da Justiça Estadual. Perceba, além de tutelar esses bens jurídicos, eu preciso que a lei que rege aquele crime específico preveja expressamente a competência da Justiça Federal. Se a Lei 1521 não faz, a competência da Justiça Estadual. A resposta é confirmada pela súmula 498 do Supremo Tribunal Federal, na tela. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e julgamento dos crimes contra a economia popular. Avança aqui comigo para a segunda lei. Essa sim, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Atenta contra a ordem econômica contra o Sistema Financeiro Nacional. Claro, o próprio nome em iuris da lei aponta isso. A segunda pergunta é: a Lei 7492, ela prevê expressamente a competência da Justiça Federal? E a resposta é positiva. Vê o artigo 26. A ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Nesse cenário, perceba, eu tenho atendido todos os requisitos do artigo 109, inciso 6, segunda parte. Daí porque os crimes da Lei 7492 são da competência da Justiça Federal, diferentemente da lei anterior. Bacana? Cuidado, pessoal, com os empréstimos de pessoa física a juros exorbitantes. Por quê? Porque esse é um crime muito interessante. Muito cuidado aqui, porque esse crime, pessoal, de empréstimo de pessoa física a juros exorbitantes, o seu examinador ele vai colocar como um crime contra o sistema financeiro. Só que para que haja um crime contra o sistema financeiro, uma pessoa, uma instituição financeira assim considerada pela lei, ela deve praticar aquele delito. E quando eu utilizo de recurso próprio, pessoalmente falando, para emprestar, essa pessoa que está praticando essa conduta, ela, na Lei 7492, não é considerada equiparada à instituição financeira e, portanto, não pode praticar os crimes do artigo 7492. Pedro, então quer dizer que eu posso sair emprestando aí a juros exorbitantes? Não. Você vai estar incorrendo em crime, o crime de usura. Só que o crime de usura não está previsto na lei contra o sistema dos crimes contra o sistema financeiro nacional, mas sim na lei, no artigo 4º da Lei 1521.
os crimes contra a economia popular. E conforme eu disse, a súmula 498 do STF aponta que esses crimes, entre eles o de usura, será da competência da Justiça Estadual e não federal. Então, empréstimo de pessoa física a juros exorbitantes é crime de usura, crime contra a economia popular da competência da Justiça Estadual e não crime contra o sistema financeiro nacional da competência da Justiça Federal, beleza? Quem quiser explorar mais esse tema, conflito de competência 32092 de São Paulo. Terceira lei, terceira ideia que a gente vai explorar aqui, Lei 8137, a Lei dos Crimes Tributários. Aqui, pessoal, qual é a regra? A Lei 8137, muito importante, ela não trata especificamente da competência da Justiça Federal. Logo, a regra é competência da Justiça Estadual. Agora, claro, se a gente estiver tratando como pano de fundo de um tributo federal, naturalmente haverá incidência do artigo da competência da Justiça Federal, mas não por conta desse artigo 109, inciso 6º, e sim pelo artigo 109, inciso 4º, beleza? Atentar a bens, direitos e serviços da União. Tranquilo? Bacana? Tá aí, ó. Regra, a gente explicou, Justiça Estadual, exceção, ela trata de crimes tributários, econômicos e relação de consumo. A competência aqui dependerá da natureza do tributo no que tange aos crimes tributários. Se o tributo for federal, a competência era da Justiça Federal, mas não por conta desse inciso, e sim pelo 109, inciso 4º. E quem julgará o crime de formação de cartel? Pessoal, muito interessante esse caso, vamos com calma. Por quê? Porque o crime de formação de cartel, ele, em regra, a gente vai precisar tomar um cuidado muito específico. Que cartel é esse? Eu sempre faço essa analogia e trouxe essa analogia para o meu livro. Eu sou de Recife, mas estou lotado aqui em João Pessoa. Moro no bairro de Tambaú, e no bairro de Tambaú, perto da praia, ali a praia tem a feira de Tambaú e tem as tapiocas. Tapiocas muito boas. E olha que eu sou exigente porque eu frequentei muito Olinda, que tem as tapioqueiras de Olinda. Mas as tapiocas também são muito boas aqui. Só que se você perceber, tem umas 10, 15 tapioqueiras e tapioqueiros e o preço é tudo o mesmo. Você perguntar ali, ó, querendo uma tapioca assim, assado, 7, 8 reais, 7, 8 reais. Tia, dá um desconto aí, tá? Eu sempre peço desconto, adoro pedir desconto, tá? Não sei o que, eu faço por 5, 2 por... Não, é 7 reais, 8 reais, tudo tabelado, não chora, não adianta. Ali é claramente um cartel, tá tudo combinado. E se você sair do prumo, a turma desce o sarrafo em você, ou seja, ali é um cartel. Só que perceba, é um cartelzinho pequeno, é tipo o cartel do pão, é o cartel da tapioca, é o cartel do Big, ou seja, cartel local, de pequena monta, a competência da Justiça Estadual, tá? Agora se liga, se envolver uma macroestrutura, interestadualidade, como por exemplo a máfia do cartel dos postos de gasolina, de venda de gás, do posto de gasolina teve um tempo desse, já tem uns 2, 3 anos, uma operação aqui em todo o Nordeste mesmo, era um cartel que envolvia todos os estados do Nordeste praticamente, eram quase todos, 6 estados, e aí a turma foi presa e tal, mas ali é um mega cartel com repercussão interestadual, nacional, e aí o que acontece nesses casos de repercussão maior, a competência será da Justiça Federal. Então fica muito esperto para se ligar em relação ao crime de cartel. Cartel interestadual de ampla repercussão, agente competência da Justiça Federal, mas o cartelzinho local, lembra do cartel da tapioca, do pãozinho, a competência da Justiça Estadual. Eu ia falar aqui, pessoal, da Lei 9.613, a Lei de Lavagem de Capitais. Não sei se vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Vamos lá, qualquer coisa eu finalizo na próxima aula. Diz o seguinte, olha aí, são 2 hipóteses, 2 regras estampadas lá na Lei 9.613. Praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, a competência vai ser da Justiça Federal. Segunda hipótese de competência da Justiça Federal, quando a infração antecedente for de competência da Justiça Federal. Aí, conexão, e aí a gente vai ter todo mundo julgado lá na Justiça Federal. Isso eu explico muito mais nas aulas da Lei 9.613. Só tem um ponto que
E tem uma terceira hipótese que não está aí, mas que ela é linda para cair em concurso público. Você tatua no braço essas duas hipóteses. Competência da Justiça Federal. Tirando elas, a competência, a regra, é da Justiça Estadual. Mas tem uma terceira. Quando houver lavagem de capitais com internacionalidade. Por quê? Porque lembra do que a gente estudou? O Brasil subscreveu tratados e convenções internacionais se obrigando a criminalizar, investigar o crime de lavagem de capitais. Se houver infração dessa conduta delitiva com internacionalidade, por conta daquele dispositivo por nós já estudados, aí sim a gente vai ter a competência da Justiça Federal. Beleza? Bacana? Esse tema eu aprofundo tranquilamente, de maneira mais assertiva, nas aulas da Lei de Lavagem de Capitais do nosso curso de Leis Penais Especiais. Pessoal, na próxima aula eu volto para trabalhar o item 5.3.7, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!